galerinha mais linda do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Todo mundo animado para estudar um pouquinho de matemática? Olha, quero ver a animação, hein? Vamos lá comigo. Olha só, qual será o objetivo do nosso estudo? Calcular divisão de números naturais. Divisão, professora, isso mesmo, nós vamos se aventurar agora com a divisão. Me acompanhe. Mas aí, para você, em quais situações do nosso dia a dia usamos divisão como uma solução? Você já precisou fazer uma divisão? Você já comprou, por exemplo, uma caixinha lá de chocolate? Aí chegou lá na sua casa. Ah, agora tem que dividir. Tem lá um primo, um irmão, um amigo na escola. Agora vamos dividir, né? Vamos comprar junto ali, vamos dividir. Já passou por uma situação parecida com essa? Acho que sim, eu já passei por várias, né? Então, a divisão, quando a gente pensa aqui, usamos a divisão quando queremos repartir igualmente, né? Quando queremos saber quantas vezes cabe em outro, né? Ela está associada à ideia de distribuição e de medida, isso mesmo, tá? E na divisão aqui, né? Por exemplo, né? Nós temos aqui uma ideia, ó. Tenho 20 pirulitos, tá? E quero separar igualmente em 4 pacotes, tá bom? Quantos pirulitos colocarei em cada pacote? Então, esse é um exemplo, essa é uma situação que a gente pode, né, estar explorando dentro da divisão, tá? Nesse caso, né, o que a gente pode pensar, né? Ao todo, né? No caso, os 20 pirulitos, no caso, ele é dividido igualmente em um número, né, de grupos pré-estabelecidos, que já está colocado 4 pacotes, né? Então, e é preciso descobrir quantos elementos, tá, ficarão em cada um, ou seja, né, quantos pirulitos será colocado em cada pacote, é isso que a gente quer descobrir. Então, nessa situação, são 5 pirulitos. Então, se eu colocar 5 pirulitos em cada pacotinho, o que a gente vai ter? 20 divididos por 4 vai ser igual a 5. Então, eu tenho 5 pirulitos num pacote, 5 no outro, 5 no outro e 5 no outro. E se a gente somar isso aqui, a gente consegue ver que vai ser 5 mais 5 é 10, mais 5 é 15, mais 5 é 20. Vai fechar esse valor, tá bom? Então, nada mais é do que uma divisão. Peguei o 20 pirulitos, dividi pelos 4 pacotes, então dentro de cada pacote vai caber 5 pirulitos, tá bom? Serão colocados, né? 5 pirulitos, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Então, outro exemplo que a gente pode, né, quando a gente está falando da ideia de medida, né? Quantos cabem? Olha só, presta atenção aqui comigo nesse exemplo. Tenho um pedaço de papel de 30 centímetros, tá? Pensa lá num papel, né, de 30 centímetros. E quero fazer marcadores de 5 centímetros. Quero pegar esse papel e marcar a cada 5 centímetros, tá? Quantos marcadores eu consigo fazer? Então, nessa situação, né, quantos marcadores, né, de 5 centímetros cabem num papel de 30, ao fazer a divisão, descobrimos que irão caber, né, 6 marcadores. Ou seja, eu vou pegar 30, vou dividir por 5, eu vou chegar no resultado 6, tá bom? Belezinha? Tá joia? Então, tá bom. Então, aqui nós temos uma situação, tá? Então, olha só. Uma floricultura tem 93 rosas e irá dividi-las em 2 arranjos, tá? Iguais. Então, esses arranjos serão iguais. Quantas rosas terá em cada arranjo? Tá? Então, tem aqui para vocês uma dica, ó. Dividi-las em arranjos iguais é uma, né, das ideias de divisão. Então, vamos dividir 93 por 2. Então, essa é a ideia que a gente tem que fazer. Então, como que eu faço, né? Como que eu posso fazer essa conta? Então, a professora vai dar um tempo para vocês tentarem fazer essa conta. Vou pegar o 93 e vou dividir por 2. Tenta montar essa continha para vocês resolverem aí, tá bom? Então, vou dar um tempinho e a prof já volta aqui para fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Acho que sim, hein? Vamos ver então como é que ficou? Olha só. Então, a nossa ideia é o quê? Pegar o 93 e dividir por 2. Então, nós temos aqui, nesse caso, nós também temos alguns termos, né, que a gente utiliza na nomenclatura, né? Então, nós temos o dividendo e o divisor, tá? Aí, nós vamos fazer o quê? Né? Então, ó, vamos dividir 93 por 2, né? Começamos pegando o 9. Tá? Então, nós vamos pegar o 9 aqui, né, nesse caso, e perguntamos, na nossa cabecinha lá, perguntamos, né, quantas vezes, né, o 2 cabe dentro do 9? Então, quantas vezes que eu consigo colocar o 2 lá dentro do 9? Quantas vezes eu vou ter que repetir esse 2? Então, se a gente observar, né, o 2 cabe 4 vezes, ó, 4 vezes 2 vai dar 8. Ah, mas por que não é 5? Porque 5 vezes 2 é 10, passa, né, já passou. Então, não pode, tem que ser quanto que cabe, então, não pode passar, tá bom? Ah, mas pode caber menos? Igual aqui tá 8? Pode sim, não pode passar, tá? Então, 4 vezes 2 vai dar 8, né? E aí a gente começa. 9 menos 8 é 1, né? E aí a gente continua agora essa divisão. O que a gente tem que fazer agora, né? Olha só, eu vou ter que abaixar o 3 para continuar essa conta, né? Então, agora eu tenho que pensar. Baixamos o próximo algarismo, né, que é o 3, né, do dividendo, e o colocamos ao lado do número 1 ali, que a gente, né, quando a gente fez aquele cálculo. Então, agora nós temos o 13 dividido por 2. E nós temos que pensar, né, vamos dividir 13 por 2, tá? Ou seja, temos que pensar lá na nossa cabecinha, ó, quantas vezes o 2 cabe dentro do 13? Quantas vezes será que ele cabe? E nesse caso vão ser 6. Tá? 6 vezes 2, 12. Ah, mas por que não é 7? 7 vezes 2 é 14. Passa, não pode. Então, 6 vezes 2 é 12, 3, ó. 13 menos 12 vai dar 1, vai deixar o resto 1, tá bom? Então, pensa lá comigo aqui agora, olha só, pra gente continuar. Então, percebam que nesse processo que a gente fez, né? Então, a gente foi lá, a gente começou pelo 9, observamos lá quantas vezes que o 2 cabe dentro do 9, abaixamos o 3, aí o 13 divididos por 2, né? E continuamos esse processo, quantas vezes que o 2 cabe dentro do 13, e continuamos e tivemos um resto 1 nessa divisão, né? Então, ela não deu ali uma divisão exata, né? Ela deixou um resto, até porque a gente tem um número ímpar dividido pelo número par, né? Então, ele deixou aquele resto, tá? E agora, olha só aqui comigo, né? Observando essa situação que a gente tem, né? Da floricultura, né? Que a gente estava falando e discutindo. Então, a floricultura, só para retomar, né? Tem lá as 93 rosas e irá dividi-las em 2 arranjos iguais. Então, nós teremos 2 arranjos com 46 flores, né? Tá? Em cada... E ainda restará uma rosa. Vocês observaram que teve um resto aqui. Sobrou uma rosa. O que eu consegui dividir pela metade por 2 foi ali o 46, deu 46. Mas esse 1 sobrou. Então, vai sobrar essa rosa, né? Então, essa aí acabou sobrando. Então, esse arranjo vai, né? Nesse contexto das 93 rosas vai acabar sobrando uma, tá bom? Então, tá joia. Bora praticar mais um pouquinho? Então, olha lá. Há 27 alunos na sala e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas, tá? 5 pessoas cada, né? Então, um grupo ali com 5 pessoas. E ali, olha só, quantos grupos serão formados? Será que vai sobrar algum aluno? Não sei, hein? Será que eu consigo pegar esses 27, né? Dividir em grupos de 5 pessoas e vai dar certinho? Você já pensou nisso? Então, vou deixar você aí pensar um pouco. Aí a gente já retoma aqui, já retorno para fazer a correção, tá bom? Então, até logo!
E aí, gente, conseguiram? Ah, acho que sim, hein? Vamos ver como é que ficou? Será que deu exato essa divisão? Ou será que deu aquela, mas um grupo vai ficar com menos? Ah, mas pode ficar com mais? Não, a ideia é 5 pessoas. Vamos ver o que acontece aqui, olha só. Então aqui, o que a gente pode fazer? Então há 27 alunos, né? Isso a gente sabe, né? E o professor quer dividir ali de tal forma que eles formem grupos de 5 pessoas cada, tá? Então nós podemos fazer a divisão dos alunos, né? Usando até as figuras, se a gente pensar, né? A gente pode ir lá, né? Olha só. A gente coloca lá, são 27, né? A gente coloca 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5. Já deu 10. Aí mais 5, 15. Mais 5, 20. Mais 5, 25. Opa, sobrou 2. Né? Então não deu certo. Não deu bem certinho, né? Então, ó, serão 5 grupos. E sobrarão 2 alunos, né? Não tem como pegar e dividir esses alunos e colocar, né, no grupo. Ou a não ser que 2 grupos, a gente pode pensar em algumas estratégias, né? 2 grupos ficam com 6, né? Enfim, aí vai da estratégia do momento. Mas se a gente quiser dividir igualzinho, não dá certo, nesse caso, né? Tá? O que será que teria que acontecer para a gente conseguir dividir e dar certinho, né? Teria que ter 25 alunos, né? Ou teria que ter 30, se fosse de 5 pessoas, né? Beleza? Pensaram nisso? Acho que sim, hein? Então tá bom, vamos lá. Então, vamos fazer essa divisão também, né? A gente acabou dividindo ali em grupinhos, né? Pensando ali, né, mentalmente, tentamos organizar essas ideias, mas e agora montando? Fazendo a conta, né? O algoritmo da divisão. Então, nós temos 27 divididos por 5, né? Então, aí a gente tem que ver, tem que pensar. Quando eu vou pensar numa divisão, ó, o 2, né? O 2 é menor do que 5, então não faço essa divisão. Aí eu pego 27, aí faço 27 divididos por 5. Aí lembra lá na tabuada, né? Quantas vezes será, né, que o 5 cabe dentro do 27? Pensa lá. Ah, eu sei que 5 vezes 5 é 25, né? Então, são 5 vezes que ele cabe lá dentro. Ah, mas por que não é 6? Porque 6 vezes 5 é 30, passa do 27, então não dá. Então, vai ficar lá, né, 27, né, se eu fizer a continha, 27 menos 25 vai dar 2. Então, bate certinho com, né, os desenhos que a gente tinha feito ali dos alunos, né, para verificar. Então, são 5 grupos, sobrarão 2 alunos. Tá joia? Então, tá bom. Então, aqui, né, observe aqui comigo, né. Então, a divisão dos alunos, como a professora falou, usando as figuras, né, e a divisão ali usando, né, o algoritmo. Então, né, nos 2 casos, eles acabaram ali sobrando, né, 2, tá bom? Então, tá jóia. Aí, né, se a gente pensar aqui, né, são 5 grupos e sobrarão ali 2 aluninhos, tá? Aqui até ficou faltando os 2 aluninhos, ó, tá vendo? Mas ele vai sobrar 2 aluninhos aqui também, tá? Igual na divisão, como a gente tinha feito aqui anteriormente, né? Aqui mostra bem certinho, né? Que são esses 2 aluninhos, ó, que estavam sobrando ali, né? Então, esses 2 não caberam ali. Como foi feita a continha, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Aqui, ó, os alunos do 6º ano da escola Aprender, olha lá, ganharam uma viagem. Olha que beleza, né? Ganharam uma viagem lá, né, de final de ano para um parque ecológico. Muito legal, né? Sempre é bom essas viagens. Para transportar os 186 alunos, foram disponibilizados 4 ônibus. Olha lá. Quantos alunos a escola colocou em cada ônibus? Será que ela, né, foi feita uma divisão ali, né? Isso fica claro, até se a gente observar, né? Se atentando aos detalhes, sempre é importante anotar, bem importante, ó, para transportar 186 alunos, foram disponibilizados 4 ônibus. Quantos alunos a escola colocou em cada ônibus? E agora, quantos que ela colocou? Vou dar aquele tempinho para você pensar, tentar estruturar, monta a continha, tenta resolver que a prof já volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram? Montaram? Conseguiram fazer a continha? Vamos ver então como é que ficou? Então, olha só. Aqui, né? Então, vamos distribuir os 186 alunos nos 4 ônibus, né? Realizando uma divisão. Daí a gente consegue encontrar quantos alunos que vão no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ônibus. Tá bom? E aí, olha só. Então, fazendo isso, para resolver usando figura, né? Dará bastante trabalho, né? Se a gente observar. Tá bom? Então é melhor a gente usar o algoritmo da divisão, né? Até porque são 186 alunos, né? Pensa você ir dividindo lá os 186, né? A quantidade de ônibus não é tanto, mas eu vou ter que pegar esses 186 e ir distribuindo nos ônibus para ver certinho. Então, você fazendo o algoritmo da divisão, fazendo a continha de divisão, fica mais fácil. Aí monta lá a continha e a gente consegue fazer, né? Então, ó, pensa lá, são, né, 186 alunos, né? E 4 ônibus. Então, que conta que a gente vai ter que montar? Você vai ter que montar 186 e vai dividir por 4. Monta lá a continha e tenta resolver isso, né? Então, fazendo essa conta, o que a gente vai poder observar, né? Que cada ônibus poderá transportar 46 alunos, tá? Mas ainda vai ter um resto, tá? Que restam ali 2 alunos para distribuir. Então, algum ônibus vai com um aluno a mais, tá bom? Beleza? Tá joia? Então, tenta montar lá, 186 dividido por 4, né? Para encontrar que a gente vai ter ali como resultado 46 e vamos ter o resto 2, tá? Beleza? Então, conseguiu montar? Conseguiu pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer? Olha só como é que fica esse negócio então, né? Então, eu tenho lá 186 divididos por 4, tá? Essa continha que a professora estava falando aqui. Aí, o que eu vou fazer? O 1 é menor do que o 4, não consigo pegar, então eu tenho que pegar o 18. 4 vezes 4, 16. Aí, faço lá, 8 menos 6 é 2, né? 1 menos 1 é 0. Abaixo 6, tenho 26. 26 divididos por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 26? 6 vezes. 6 vezes 4, 24. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Então, 2. Então, deu 46 e sobrou o resto 2. Tá joia? Beleza? Então, tá bom. E aí? Chegou uma hora bem divertida, que é a hora do Matific, né? O Matific é uma plataforma gamificada, tá? Muito bacana, que tem vários jogos matemáticos lá bem divertidos, tá? E como que você acessa? Vai lá, www.matific.com.br. Acesse a plataforma usando seu @escola e se divirta. Vamos lá jogar um pouquinho? Olha só então aqui, gente, aqui a gente tem mais um joguinho do Matific, tá? E ele tá pedindo pra gente estimar o valor, por exemplo, né? Estime o valor de 382 ali divididos por 4, tá? Em seguida, marque um segmento, né, que represente sua estimativa na linha numérica, tá? Nota, né, importante, né? Quanto menor for o segmento, maior será ali a sua pontuação. Tá? Então, a gente pode pensar, eu tenho 382, pensa lá, se a gente fosse dividir, por exemplo, 400, né, por 4, a gente teria ali 100, né, mas nós estamos dividindo ali uma parcela um pouco menor. Então, provavelmente, talvez ele esteja aí nesse espaço aqui, né, vamos marcar, ver se a gente consegue identificar. Ó, ele estava ali. Mas perceba que eu marquei um pedacinho grande, né? Então, ó, a estimativa não foi assim tão precisa. Conforme você marcar bem em cima do valor, você vai ter uma estimativa mais precisa, tá? Então, esse exercício, ele consiste basicamente nisso, você fazer estimativas, tá? E você aí é bom de estimativa? Ah, quero só ver. Então, treina lá um pouquinho, tá bom? E a gente já se vê lá na telinha.
E aí, pessoal, bacana o Matific, né? Não perca tempo, vai lá e se divirta. Então, o que nós vimos? Nós relembramos aí o algoritmo da divisão, vimos as ideias associadas à divisão e, claro, né, resolvemos algumas situações e problemas que envolveram também aí a divisão. Então, a prof espera que vocês tenham gostado. Aquele abraço bem apertado. Até mais!